pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Jonatas e no vídeo de hoje vamos entender como os números que nós usamos aqui na matemática ou em situações da nossa vida são organizados. Como é que funciona essa organização dos números em conjuntos? Quer aprender mais sobre essa matéria, sobre esse conteúdo? Fica ligado nesse vídeo e vem comigo. Bom, pessoal, como basicamente tudo na nossa vida precisa de uma organização, os números também precisam ser organizados dentro de conjuntos. Existem números que obedecem uma determinada regra, outros outra regra, e assim nós separamos os números em conjuntos, tudo bem? Por exemplo, aí no seu volume 1, no seu livro didático, as matérias estão separadas. Você tem uma parte da matéria de matemática, outra de português, história, geografia. Por exemplo, aqui no YouTube os vídeos ficam separados, cada canal tem o seu vídeo e eu posso criar até uma playlist dentro de um canal para vídeos específicos. Por isso é tão importante que a gente organize coisas na nossa vida. E não é diferente com os números, tudo bem? Números precisam ser organizados. E nessa aula nós vamos entender como funciona essa organização de números, ok? Conhecendo o primeiro conjunto numérico que eu vou passar para você nesse vídeo. Bom, pessoal, o primeiro conjunto numérico que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto, que é representado pela letra N, é um conjunto numérico em que os números que a ele pertencem são números estritamente inteiros, positivos e também o zero. Veja, para que nós possamos considerar um número natural, ele precisa ser um número inteiro, tá? Não pode ser um número decimal, tá? Não pode ter valor significativo depois da vírgula, tudo bem? E ele também não pode ser um número negativo, que pertence a um outro conjunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então existem situações que a gente só trabalha com número natural. Por exemplo, a nossa idade. A nossa idade sempre é representada por um número natural. Ninguém fala, olha, tenho 15,4 anos de idade. Não, né? A gente não usa essa parte decimal para representar uma idade. Sempre um número inteiro e positivo. Por isso, idade é sempre representado por um número natural. Mas eu tenho que tomar o cuidado de não considerar números naturais apenas positivos. Por quê? Porque o zero também é considerado um número natural. E zero não é nem positivo, nem negativo. Zero é um número neutro. Zero não tem sinal. Beleza? Posso então definir os naturais como sendo os números positivos, inteiros e o zero. Beleza? Nós podemos representar os naturais através de uma reta numérica. Dá uma olhada nisso. Aqui está um exemplo de reta numérica, tá? E eu coloquei aqui nessa reta numérica, que você encontra lá no seu livro didático, somente números naturais. Veja bem, começando pelo zero, tá? Zero é o primeiro número natural, tudo bem? Primeiro, o menor número natural de todos é o zero. Começa no zero, vai para o 1, para o 2, para o 3. Repare que essa reta, né, continua infinita aqui para a direita, beleza? O que significa que o conjunto dos números naturais é infinito, tá? Nós não conhecemos qual é o último número natural, beleza? O segundo conjunto que nós precisamos trabalhar nessa aula é o conjunto dos números inteiros. E eu tenho certeza que você já usou algum número inteiro aí no seu dia a dia, tirando aí nas aulas de matemática. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre situações financeiras e uma dívida precisa ser representada num extrato, essa dívida vem com um sinal de negativo na frente. Ou quando uma temperatura, num dia está muito frio, é possível que uma temperatura fique abaixo de zero, que é uma temperatura negativa. Então eu estou dizendo que os números inteiros são apenas os negativos? O que eu quero dizer com isso é que os números inteiros, eles contemplam, além dos números naturais, que são lá os positivos e o zero, os números inteiros também contemplam os números negativos, tá? Muita gente faz confusão e acha que número inteiro é número negativo. Não é. Número inteiro são todos os números naturais, ok?
inteiros, bonitinhos lá e positivos, mas além daqueles números naturais, os números negativos. Fechado? Números inteiros são os positivos e negativos sem número decimal, sem número quebrado. Fechado? Ah, e o zero também, claro, né? Um detalhe que eu esqueci de comentar é que o símbolo dos números inteiros é a letra Z, que significa número no idioma alemão, ok? Como é que eu posso representar o conjunto dos números inteiros? Bom, repare que nessa reta está representado do zero para a direita os números positivos e do zero para a esquerda estão representados os números negativos. E é isso que define o conjunto dos números inteiros. Fechado? Ok? Lembrando mais uma vez que aqui, nem no conjunto dos naturais, nem no conjunto dos inteiros, entram os números decimais. Por quê? Porque eles pertencem a um outro conjunto numérico. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números racionais. Racionais, ok? E eu quero que você preste muita atenção nesta definição para você escrever um número racional. Número racional é todo e qualquer número que pode ser escrito através de uma razão entre dois números inteiros. Sim, pessoal, todos os números racionais podem ser escritos através de uma fração, de uma razão, envolvendo dois números inteiros. Quer dizer que, por exemplo, 4. 4 é um número racional? Sim. Olha, eu posso escrever 4 sobre 1, ou eu também posso escrever 8 sobre 2, ou ainda 12 sobre 3. Todas essas frações que eu escrevi são frações equivalentes e frações que resultam no número 4. E repare que todas essas frações foram escritas tanto no numerador quanto no denominador utilizando números inteiros. Então, números racionais são todos os naturais, ok? Todos os inteiros e, além deles, os números decimais, ok? Todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de uma razão entre números inteiros. Um detalhe muito importante que muita gente confunde é sobre dízima periódica. Se você dividir nesse exato momento aí, ó, na calculadora ou armar a continha no seu caderno, por exemplo, 1 dividido por 3, você vai chegar na resposta 0,33333333 infinito. Esse número na matemática é considerado uma dízima periódica, que é um número infinito, tudo bem? Não acaba, ele tem um número infinito de casas decimais, mas essas casas obedecem um padrão, um período de repetição. Por isso são chamados de dízimas periódicas. Bom, mas se 0,33333 pode ser escrito na forma de fração como 1/3, sim, dízimas periódicas pertencem ao grupo dos racionais, ok? Beleza? Para a gente fechar, então, números racionais, todos os números naturais, todos os números inteiros e, além deles, os números decimais, incluindo as dízimas periódicas. Para ficar mais fácil da gente enxergar essa divisão de conjuntos, eles serão representados através de diagramas, ok? De regiões onde eu vou inserir esses números. Preste atenção, olha. Eu vou começar representando aqui o primeiro conjunto que nós aprendemos nessa aula, que é o conjunto dos números naturais. Quais são os números que estão aqui dentro? 0 e os positivos sem números decimais, beleza? O segundo conjunto que eu vou representar aqui é o conjunto dos números inteiros. Olha, Z é o símbolo do conjunto dos números inteiros. E quem é que está aqui dentro? Bom, estão os números positivos, já estão aqui, olha, naturais, e além deles, os números negativos, beleza? Então tem o 0 e os positivos ali dentro dos naturais, e os negativos também, só que nessa parte que é exclusiva para os números inteiros. Então aqui eu posso fazer uma pergunta importante para você que está me assistindo. Que pergunta é essa? É o seguinte, olha, será que todo número natural é também um número inteiro? Exatamente, todo número natural é sim um número inteiro. Agora, será que todo inteiro também é natural? Não, não é. Nem todo número inteiro pode ser considerado um número natural. Por exemplo, os números negativos, ok? Número negativo é inteiro, tá? Desde que não tenha parte decimal, mas não é natural. Então, os números
negativos estariam aqui, ó, nessa região do conjunto, beleza? E aí nós temos o nosso terceiro grupo de número, terceiro conjunto numérico que nós vimos nessa aula, que é o conjunto dos racionais, ok? Que tem como símbolo a letra Q da palavra quociente. E veja, olha onde que eu desenhei o conjunto dos números racionais. Dentro dos racionais, nós temos os naturais, os inteiros e, além deles, os números decimais e as dízimas periódicas. Eu posso então afirmar que todo natural é inteiro e racional, todo inteiro também é racional, mas nem todo racional é inteiro. Por exemplo, os números decimais, beleza? Nós também temos outros conjuntos, mas isso é assunto para um próximo vídeo, beleza?